Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, ao nosso compromisso diário, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa terça-feira. Hoje os nossos grãozinhos trazem para a gente no Evangelho, capítulo 27, Pedi e obtereis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A prece é reclamada pelos espíritos sofredores. Ela lhes é útil porque, vendo que pensam neles, sentem-se menos abandonados, menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta, reergue-lhes a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela não só pode aliviar, mas abreviar seus sofrimentos. Vamos ver isso lá no Céu e o Inferno, segunda parte, em exemplos. Certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque na sua crença não há para a alma senão duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. E num e no outro caso, a prece é inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para lhes pôr um termo. Perguntamos se nessa hipótese é lógico, caridoso e cristão rejeitar a prece pelos condenados? Essas preces, por impotentes que sejam para os livrar, não são para eles um sinal de piedade que pode dulcificar seu sofrimento? Sobre a terra, quando um homem é condenado perpetuamente, no caso mesmo que ele não tenha nenhuma esperança de obter graça, é proibido a uma pessoa caridosa ir sustentar suas correntes para lhe aliviar o peso? Quando alguém está atacado de um mal incurável, porque não oferece nenhuma esperança de cura, é preciso abandoná-lo sem nenhum alívio? Imaginai que entre os condenados pode-se encontrar uma pessoa que vos foi cara, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho, e por que, segundo vós, não poderá esperar sua graça? Lhe recusaríeis um copo de água para estancar-lhe a sede? Um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não faríeis por ele o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe daríeis um testemunho de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que resseca o coração não pode se aliar com a de um Deus que coloca em primeiro lugar entre os deveres o amor ao próximo. A não eternidade das penas não implica a negação de uma penalidade temporária, porque Deus, na sua justiça, não pode confundir o bem e o mal. Ora, negar nesse caso a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, do encorajamento e dos bons conselhos. Seria negar a força que se aure na assistência moral daqueles que nos querem bem. A gente continua amanhã, né, gente? A prece, os espíritos a recebem como um incentivo a que busquem sempre se melhorar, né? Se aliviar, busquem força para continuar na sua caminhada no outro plano, né, gente? E seria injusto, né? Seria injusto e não cristão se a gente não orasse, não tentasse aliviar com as nossas preces, né, o peso, né, que esses espíritos sentem por estarem separados da gente, por estarem em outro plano diferente do que estavam aqui, né? De se sentirem sozinhos, né? De se sentirem arrependidos e não terem como, né, se redimirem pelos erros, pelos vícios que tiveram durante a sua passagem terrena. Seria injusto, e Deus é justo, seria injusto se nós não pudéssemos, né, orar por esses, se fosse nos proibido orar por esses que partiram e estão em outro plano diferente do nosso.
como o exemplo disse, se a gente não... Se um prisioneiro que está numa cadeia, numa prisão, é condenado a uma pena enorme, uma pena eterna, vamos colocar assim, né? A pena prisão perpétua, vamos colocar. Aqui no Brasil não existe isso, mas, né, em outros lugares existe. Esse prisioneiro não pudesse receber ali uma visita de consolo, uma visita de misericórdia, uma visita de força, para que ele continuasse e recebesse sempre, né, e sentisse sempre que tem alguém que se preocupa com ele. O que acontece com os espíritos do outro lado é isso quando recebe a prece. Ele vai entender e vai se lembrar, né, que se lembram dele, né, porque estão rezando por ele, estão pedindo por ele. Ele recebe essa força, ele recebe essa energia da oração e ele precisa dela. Né? Que se a gente falasse assim, não, fulano de tal foi muito ruim na terra, morreu e agora vai pagar a pena eterna, vai sofrer pelo tudo que fez aqui na terra. A gente sabe que não é assim que as coisas acontecem, não é? Que essa pessoa um dia, esse espírito um dia irá retornar, né, para poder se redimir. Mas e enquanto isso, né, como que fica a consciência desse espírito lá do outro lado? Como que fica, né, a tristeza, o arrependimento? Porque o Espírito precisa entender, né, nas nossas orações, que ele vai ter uma nova oportunidade, que ele vai ter uma chance, né, de se redimir dos seus erros, mas ele precisa de força, e a força ele vai adquirir através das nossas orações também. Então é necessário, sim, que a gente ore, né, por nossos irmãos que já partiram, para que eles busquem força, harmonia, equilíbrio e muita luz, né, para continuar na caminhada deles, para se fortalecerem, para adquirirem o equilíbrio necessário, para entenderem que estão em um plano diferente e que nesse plano será dado a eles uma nova oportunidade para que eles possam retornar, né, à terra e se redimir dos seus erros. Então vamos continuar, né, gente? Nunca deixar de orar por aqueles que já partiram, tá bom? Vamos sempre colocar em nossas orações aqueles que já partiram e precisam saber que nós nos lembramos deles, né? E temos um carinho muito grande, né? E uma fé muito grande que eles vão melhorar e poder retornar melhores do que foram. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje a questão 628. Porque a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, é preciso nos habituar a ela, pouco a pouco, de outra forma ela nos deslumbra. Gente, se fosse permitido a todos conhecerem a verdade, normalmente, de uma vez, a verdade toda da vida, a verdade toda da vida terrena, da vida espiritual, isso era como se você estivesse num quarto escuro e de repente acendesse uma luz muito forte nesse quarto. Você ia ficar, né, momentaneamente cego pela luz. É o que acontece com a verdade. Se a verdade chegasse para a gente de uma vez, a gente ia ficar totalmente deslumbrado e a gente ia ficar meio que perdido. Então Deus é tão inteligente, tão perspicaz nas suas atitudes, nos seus desígnios, né, que Ele vai colocando aos poucos, né? Começamos a receber a verdade lá atrás, antes de Jesus. Jesus veio e trouxe mais verdade para nós, através das suas parábolas, das suas alegorias, das suas palavras, né? E hoje o Espiritismo veio e trouxe mais verdade sobre tudo aquilo que já aconteceu e sobre o que ainda vai acontecer.
né, sobre a nossa condição terrena e sobre a nossa condição espiritual, né? E isso ainda não é tudo, nós ainda vamos receber mais verdade. Então, vem chegando devagar, a verdade vem chegando devagar, para que um dia todos nós possamos conhecê-la, tá bom? Ninguém ainda é o dono da verdade, ninguém ainda pode dizer, eu sou a verdade, tá certo? O único que disse isso, ele já veio e já foi embora, né? E ele deixou para a gente um legado muito grande, mas a verdade total ainda não chegou para a gente. Vamos ter paciência, né? E vamos ter bastante amor no coração, praticar bastante a caridade, para que a gente possa um dia chegar ao patamar de conhecer um pouco mais da verdade, tá bom? Verdade absoluta é Deus que sabe. Fiquem todos com Deus, uma ótima terça para todos nós, com muita paz, muito amor, muito trabalho, que a prosperidade venha através do trabalho e que a gente consiga poder caminhar um pouquinho mais leve nessa terça-feira. Fiquem todos com Deus, até amanhã se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.